sido abençoado aqui? Quem tem visto a mão de Deus na sua vida? Mas deixa eu ler uma palavra. Posso ler uma palavra na Bíblia para vocês? Lá no livro de Juízes, capítulo 6, o título diz ali, o chamamento de Gideão. A palavra do Senhor, ela diz, o chamamento de Gideão. Gideão, ele era, ou ele tinha um espírito aguerrido. Gideão tinha um espírito aguerrido, um espírito para frente. Gideão, ele sabia que havia muitos inimigos que invadiam a terra e destruíam tudo que o povo produzia. Mas Gideão, ele tinha um espírito diferente, porque ele não aceitava, ele não admitia ver os inimigos invadindo a terra e destruindo tudo aquilo que era produzido pela terra. O povo de Israel, eles cruzaram os braços diante dos inimigos. Cruzaram os braços, se esconderam em cavernas. Se esconderam em cavernas, com medo dos inimigos. Uma coisa que eu não faço, é me esconder. Eu não me escondo diante dos inimigos. O inimigo, ele pode até achar que a causa já está vencida por ele. O inimigo pode olhar para nós e até rir de nós. Mas tem aquele ditado que diz, quem ri por último, ri melhor. Diga graças a Deus. Sempre haverá inimigos lutando contra você. Sempre haverá adversários se levantando contra você. Mas se você tem um espírito aguerrido, todos esses adversários, todos esses inimigos cairão por terra. Graças a Deus. Eu nunca vi o inimigo prevalecer contra o povo de Deus, ou contra aqueles que eram ungidos de Deus, ou contra aqueles que confiavam em Deus, ou contra aqueles que tinham a esperança em Deus. Quando a sua esperança está em Deus, não tem inimigo que prevaleça na sua vida. Não existe adversário, não existe obra do diabo que prevaleça contra você. Pelo contrário, quem prevalece é você. Graças a Deus. Gideão estava malhando trigo, como diz a palavra. Gideão estava malhando o trigo, trabalhando, né? Se puder colocar na palavra isso, agradeço. Então veio. Quem veio? Quem veio? E esse anjo está aqui hoje. Esse mesmo anjo está aqui. O bispo, onde ele está, bispo? Cadê ele? Ele está aqui. Esse mesmo anjo está aqui. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Para pôr a salvo, Gideão estava ali malhando trigo, e ele estava trabalhando ali, ele estava ali
se esforçando, porque ele não aceitava ver os inimigos entrando na terra. Os inimigos não roubavam só, os inimigos destruíam tudo. Os inimigos acabavam com tudo. É isso, o diabo é assim. O diabo, Satanás, os nossos adversários, não nos quer ver bem. Os nossos adversários não nos quer ver sorrindo. O diabo, nosso adversário, não quer ver você feliz. O diabo, seu adversário, ele não quer ver você sorrindo. Ele não quer ver a porta se abrindo. Ele não quer ver você conquistando. Ele não quer ver você contando o seu testemunho. Pelo contrário, ele quer destruir aquilo que você tanto lutou para construir. Você entende, sim ou não? Sim ou não? É isso. Gideão estava malhando trigo para pôr a salvo. Em outras palavras, olha, o que eu estou fazendo aqui, meus inimigos não vão conseguir destruir, porque eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui malhando trigo, e eles não vão destruir. Ele tinha um espírito aguerrido, ele tinha um espírito para frente. É isso que a gente tem que ter. Você tem que ter esse espírito para frente. Eu vou vencer, eu vou ser feliz, essa porta vai se abrir, a minha promoção vai sair, essa causa eu vou vencer, esse adversário não vai prevalecer contra mim. Você tem que ter esse espírito para frente. Você não pode abrir a sua boca e confessar só derrota, ou você confessar, eu não vou conseguir, está difícil. Meu irmão, quem disse que a vida é fácil? Quem disse que a vida é fácil? A vida não é fácil. Aliás, nada nessa vida é fácil. Nada é fácil. A vida sempre exige algo a mais de cada um de nós. Eu tenho que sempre me dedicar mais diante daquilo que eu quero para a minha vida. Eu não posso aceitar ser igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente dos meus amigos, eu tenho que ser diferente de tudo. Enquanto a pessoa confessa derrota, eu não vou confessar derrota. Embora eu esteja enfrentando lutas, embora exista tantos problemas na minha vida, mas eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente, porque eu creio nesse Deus. Graças a Deus. Só que isso acontece em todos os segmentos. Até dentro de igrejas acontece isso. Até dentro de igrejas, infelizmente, no meio de pregadores, existe esse sentimento, existe esse espírito contrário. Existe essa dúvida no coração de muitos. E isso impede o desenvolvimento, o crescimento. Isso impede o agir de Deus na sua vida. Isso impede. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, ou a gente pede, Senhor, amarra o diabo. Senhor, repreenda o diabo. Deus lá de cima, ele diz, ei meu filho, o diabo já está repreendido. Senhor, amarra o diabo já está amarrado. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que agir. Diante daquilo que você quer, diante daquilo que você deseja, você tem que seguir adiante. Você tem que fazer a sua parte. Graças a Deus. Uma senhora disse assim, ô bispo, ora aí bispo, porque eu vou ter uma prova.
Eu vou ter uma prova na empresa e eu estou com preguiça de estudar. Ora aí para mim passar. Eu falei, oro nada. Eu falei, se você está com preguiça de estudar, tem gente que não tem preguiça de estudar. E quem se esforçar mais é que vai levar, é que vai seguir adiante. Deus não aceita injustiça. Deus não aceita injustiça. Se eu vou ter uma prova, o que eu tenho que fazer? Estudar e pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria nessa prova, mas eu vou estudar. Graças a Deus. A pessoa ela quer ter uma profissão. Ela tem que estudar para ela poder ter aquela profissão. Ou não é verdade? Há pessoas que pedem, bispo, ora para me passar, bispo. Ora, porque eu tô meio cansado assim, eu não estou estudando bem, né? Mas ora aí para dar tudo certo. Eu vou orar. Só que você tem que fazer a sua, porque se você não fizer, o outro vai fazer. E aquilo que era para ser seu, vai acabar sendo do. Ah, Deus não ouviu a oração do bispo. Deus ouviu, o problema é que você não fez a sua. Gideão poderia muito bem ficar de braço cruzado e falar, Senhor, derrota os meus inimigos. Que nada, ele não quis nem saber dos inimigos. Ele não pediu nem a derrota dos inimigos dele, ele foi à luta. Ele falou, eu vou pedir nada, eu vou esperar nada, eu vou fazer a minha parte, eu vou amalhar o trigo, eu vou trabalhar. Não quero nem saber se eles vierem e destruir, não importa, eu vou trabalhar, não vou ficar parado esperando as coisas melhorarem para nós. Eu não vou esperar a vida melhorar por si só, eu vou fazer a minha vida ficar melhor. Eu não vou esperar a oportunidade, eu vou fazer com que a oportunidade chegue até mim. Eu vou chamar a atenção. Se você conhece a Bíblia, se você lê, você vai ver que no passado, os maiores milagres que aconteceram foram na vida de pessoas que provocaram o milagre. Eu tenho que provocar o milagre. Há pessoas que dizem, ô bispo, Deus não conhece a nossa vida? Conhece. Deus não sabe dos nossos problemas? Sabe. Então por que Ele não nos ajuda? Para Ele te ajudar, você tem que buscar a ajuda dEle. Isso quer dizer, se eu não buscar ajuda, Ele não vai me ajudar? Não. O maior interessado em ver a sua vida mudar é Deus. Mas se Deus não vê interesse na pessoa de mudar de vida, como é que Ele vai mudar a vida de alguém que não quer mudar de vida? Como é que Ele vai libertar alguém que não quer libertação? Quem entende o bispo? Então você tem que fazer a sua parte. Então a pessoa diz, bispo, ora para mim passar na prova. Eu estou cansado, estou com preguiça, eu não vou estudar, mas eu quero chegar lá e passar em primeiro lugar. Eu falei, você vai passar, você vai ficar por último. Ela, que isso, bispo? Vai ficar por último. Mas o senhor não vai orar? Eu falei, eu vou orar pelos seus concorrentes. Que é isso? Eu falei, não, minha filha, você tem que estudar e pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, esteja comigo, conduza-me. Falei, se você estudar, fizer a sua parte, Deus vai te dar sabedoria e aí você vai alcançar o que você deseja. Diga graças a Deus. Aí a Bíblia diz, a palavra diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem.
Deus disse: o Senhor é contigo, homem sábio, homem inteligente, homem intelectual. Não. Sabe por quê? Porque Deus não depende das nossas qualificações para nos abençoar. Deus não depende da sua qualificação. Porque às vezes, há pessoas que dizem: eu não tenho essa inteligência toda, eu não tenho uma qualificação no mercado de trabalho, eu não tenho condição. E quem disse que Deus procura condição em você? Quem disse que Deus procura qualificação? Deus, Ele quer que nos esforcemos. Esforça-te. Graças a Deus. Você tem que se esforçar. Graças a Deus. Isso. Você tem que se esforçar. O anjo disse: o Senhor é contigo, homem. Ele poderia dizer: o Senhor é contigo, homem inteligente. A inteligência. Já pensou se ele chegasse dos inimigos e dissesse: ô inimigos, não vem contra mim não, porque eu sou inteligente. Os inimigos vão dizer: você é inteligente? E nós temos a força para lutar contra você. Então o que faz você vencer não é inteligência. Tem muita gente inteligente que só se dá mal na vida. Verdade ou mentira? Então não é a inteligência, não é ser intelectual, é você ter essa força dentro de você. Amém, gente? É você ter essa força, é você ter esse espírito de valentia, de lutar. Eu vou lutar, não vou desistir. Eu tenho um sonho e o meu sonho vai se realizar. Graças a Deus, eu tenho um projeto e o meu projeto vai. É esse espírito. Por exemplo, você vê Davi. Você vê Davi. Davi era pastor de ovelha. Quando os irmãos de Davi viram Davi próximo da guerra, os irmãos de Davi: está fazendo o que aqui? Em outras palavras: ei, você não tem condição, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Aqui é para soldado, aqui é para homem guerreiro. E Davi chegou para os homens e disseram: olha, pode deixar que eu vou lutar contra ele. Eu vou matar esse gigante, eu vou acabar com ele. Ele pensa que ele é quem? Olharam para Davi e disseram: você não tem condição. Olha a sua aparência. Davi disse: ei, eu matei um leão e eu vou acabar com esse gigante. Em nome do Senhor dos exércitos. É desse jeito. A força de Davi não era física. A força dele era espiritual, era o poder de Deus na vida de Davi. É o poder de Deus na sua vida. O que faz você vencer é esse espírito, o espírito do Senhor. É você confessar: eu vou vencer. Tudo sopra contra você, mas você está ali, firme, perseverando, buscando, confiando. Daqui a pouco você vai ver o tamanho da porta que Deus vai te abrir. Você vai ver o tamanho da vitória que Deus vai te dar. Aí você vai entender que não foi a força do seu braço, foi o poder de Deus na sua vida que te deu a vitória. Graças a Deus, foi o poder de Deus. E ele diz ainda: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua inteligência, vai nessa tua sabedoria, vai nessa tua força. Ei, o que eu e você precisamos? Nós precisamos dessa força. Aliás, Deus, Ele conta com essa força. Só que a força dele, entenda, não era nos braços, era a coragem. Era a coragem dele. Se você analisar bem, você vai ver que Deus sempre disse aos homens de Deus: ser forte, coragem. Por quê? Porque para vencer a gente tem que ter essa força, essa coragem. Amém, gente? Você tem que ter essa força de não desistir, de não dizer: ah, estou cansado, estou desanimado. Não, meu irmão, esquece isso. Se você assim procede, tem uma palavra que diz que a sua força é pouca. E infelizmente o inimigo ou o diabo, os problemas acabam prevalecendo contra você. E Deus disse: vai nessa tua força e livra. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Meu irmão, quando você toma posse e acredita que Deus é contigo, que Ele te enviou, não tem problema, não tem maldição, não tem praga, não tem inveja, não tem feitiço, não tem fofoca, não tem miséria nenhuma que prevaleça contra você. Diga graças a Deus. Por exemplo, eu vim para cá, para Angola, vai fazer 5 anos agora. Você acha quem me enviou para cá? Então pode vir um capeta que for, pode sair tudo dos infernos e falar: não adianta, meu irmão. Quando a gente crê que é Deus que nos envia, não tem Satanás que prevaleça, não tem diabo, não tem demônio, não tem disfarce. Se tiver algum inimigo aí, ô inimigo, você não consegue, inimigo, porque Deus é conosco, e você nunca vai prevalecer. Diga graças a Deus. Se tiver um inimigo lá na sua empresa, não vai prevalecer na sua empresa. Se tiver um inimigo nas suas vendas, ele não vai prevalecer. Se tiver um inimigo na sua casa, ele não vai ficar. Porque o Senhor é contigo. Graças a Deus. O Senhor é contigo e não tem inimigo que prevaleça. Não existe. E ele diz ainda, para não demorarmos, ele diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha só, primeiro, Deus disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, quando ele percebeu que era Deus falando com ele, que ele tinha que ir em frente, que ele não poderia desistir,
que o Senhor era com ele. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Quando Deus olhou para Gideão, Deus não procurou qualificação nem condição, Gideão. Deus disse: vai nessa tua. A única coisa que Deus encontrou em Gideão foi o quê? A família dele era rica. A família de Gideão era uma família nobre. Hein, pessoal? Não. Quais eram as qualificações de Gideão? Ele só tinha força. Ele só tinha força. Humanamente falando, ele não tinha outra qualificação. Tanto é que ele disse: a minha família é a mais, com que livrarei Israel? Quer dizer, Senhor, como? Com que? A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor. Então ele não percebeu que Deus não estava procurando qualificação. Deus viu o quê? A força dele. Deus não olha para a nossa inteligência para nos abençoar. Ah, eu vou abençoar fulano porque ele é muito inteligente. Eu vou abençoar fulano porque ele tem uma sabedoria tremenda. Eu vou abençoar ciclano porque ele tem todas as qualificações necessárias para que eu o abençoe. Deus não olha para a aparência. Deus não olha as suas qualificações. É o seu espírito. É essa força que você tem. Isso aí não é só para você, isso é para mim, é para os pastores também. Porque ultimamente eu vejo cada pastor fraco. Ele acha que ele vai ser abençoado porque eu tenho 20 anos de pastor. Isso aí não tem diferença nenhuma. O que faz a diferença é a força de Deus em você. E ultimamente o que eu tenho visto de pastor fraco, gente fraca no nosso meio, que tudo reclama. Ai, cama, Me desculpa, mas o que eu tenho visto de pastor fraco, que acha que eu sou inteligente, eu sou bonito, eu me visto bem. Isso aí não vale nada, meu irmão. Você pode se vestir como o príncipe de Nova York. Se você não tiver essa força dentro de você, você não chega a lugar nenhum. Tem pessoas que você conhece aí fora, você olha assim, você pensa: nossa, essa pessoa deve ser muito rica. Verdade ou mentira? Aí você olha, a pessoa não tem onde cair morto. Porque reclama da vida, reclama de tudo. Você sabia? Quem já viu pessoas assim já? Então o que vale não é a sua aparência não. Não é a sua aparência não. O que vale é essa força. Deus, ele viu força em Gideão. Deus não olhou para a aparência dele. Deus viu a força dele. É aquele homem que estava disposto a sair daquela situação. É isso que Deus ele quer ver em nós, essa disposição de sairmos da situação que nos encontramos. E não adianta a pessoa se sentir ofendida, aí que ela mostra a fraqueza mesmo. Aí que ela mostra o quanto ela é fraca. E Deus nunca vai contar com alguém que é fraco. Deus só conta com aquele que é forte, forte de espírito. Não é aquele que se dói. Ai, estou ofendido. Estou tão inteligente. Eu sou tão intelectual. Se você é inteligente e intelectual, por que a sua vida não vai para frente? Por que será? Por que as coisas não andam? Eu já vi
nessa minha empreitada eu já vi bispos inteligentíssimos, intelectuais. Hoje nem na igreja mundial está mais. Porque o que vale na igreja mundial não é a força, não é o ser intelectual, é ter essa força. Você tem que ser forte. O pastor tem que ser forte, de dizer o seguinte: o meu povo não vai sofrer. Eu vou lutar pelo meu povo, vou dar a minha vida pelo meu povo. Mas são poucos que fazem isso, que dão a vida pelas ovelhas. Você entende? Está mais preocupado com a vida dele do que com a vida das ovelhas. Então não vai para frente mesmo. Não vai nunca para frente. Você entende? Está preocupado com a vida dele, está preocupado com o bem-estar dele. E nós fomos chamados para nos preocupar com o bem-estar das pessoas. Diga graças a Deus. Quem está entendendo, bispo? Vó Ana. O que vale para Deus é a força. O que vale para Deus não é inteligência. Tem muito pregador que é inteligente, mas não acontece milagre nenhum no ministério dele. Acontece nada. Nada. Nada vezes nada. Mas quando a pessoa ela tem essa força, o ministério dele, do pastor, é abençoadíssimo. E Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria para ele cuidar das ovelhas. Graças a Deus. Deus não me chamou para pregar bonito, Deus me chamou para salvar as pessoas. Você entende, sim ou não? Enquanto nós não despertarmos para isso, pastores, nosso ministério não vai para frente. Mas quando despertarmos para isso, seremos bem-sucedidos em todos os nossos projetos. Diga graças a Deus. A palavra diz assim ainda. Ela diz assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Já que estou contigo. Deus está dizendo isso para mim e para você. Já que eu estou contigo, esses inimigos, essa tempestade, esses problemas serão derrotados em nome de Jesus. Essa injustiça, essa maldição, essa praga, essa derrota, essa miséria, essa obra do diabo vai cair por terra. Quando você toma posse, quando você crê que Deus é contigo, não tem inimigo que permaneça de pé. Não existe. Não existe problema que permaneça de pé na sua vida. Graças a Deus. O próprio Deus disse: já que eu estou contigo, você vai derrotar todos os inimigos como se fosse um só homem. Então, quando Deus ele se faz presente na minha vida, pode vir uma legião de demônio, todos eles vão cair por terra. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. Diga graças a Deus.
É desse jeito. Primeiro o anjo veio e viu Gideão. Opa, peraí. Esse homem é diferente, esse homem tem uma força. Esse homem tem força. Esse homem não desiste. Esse homem, é ele que eu vou contar. Deus não olhou as qualificações dele, se ele era inteligente, se ele tinha dinheiro, se o pai dele era rico para ajudar em alguma coisa. O que fez a diferença foi a força dele. Esse sentimento, não, eu vou conseguir. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou olhar para trás. Então, quando há em nós essa força, meu irmão, aí Deus disse: opa, agora eu vou te abençoar. Não pela tua qualificação, mas porque você é uma pessoa diferente, você é forte. Forte de espírito, de ação, de atitude. Fica de pé, por gentileza. É essa força que Deus quer ver em nós. Você que está em casa, é essa força que Deus quer ver em você. Não adianta você bater no peito e dizer: ah, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que tem uma formação, eu sou um acadêmico, eu sou uma pessoa que fala vários idiomas. Diante de Deus, isso não funciona. Deus, Ele quer encontrar essa força dentro de você. É a força que faz as coisas andarem na sua vida. Graças a Deus, não é a força dos braços, é a força da fé. É a força da fé. É isso que faz a diferença na sua vida. Graças a Deus, é isso que faz a diferença. Quando você tem um espírito para frente. O mundo está dizendo: você não vai conseguir. E você diz: eu vou conseguir. Você não tem condição. Eu tenho força de Deus na minha vida. Eu vou conseguir. Você não tem recurso. Deus tem recurso para me dar. Graças a Deus. Está difícil. Mas eu creio no Deus do difícil. Eu creio num Deus que tudo pode. E eu vou conseguir. Graças a Deus. Agora, se há em mim esse espírito de murmuração, reclamação, reclama de tudo, reclama disso, reclama daquilo outro. Tem gente que a vida inteira só passa, e quem reclama muito não tem nada. Quem reclama muito, tem nada na vida. Pode ver, quem reclama muito não tem nada na vida. Porque reclamação não traz solução. O que traz solução é parar de reclamar e lutar pelos seus objetivos. Graças a Deus. Quem entendeu o bispo direitinho?